Bom, vamos então iniciar o nosso segundo tema, que são os processos psicológicos universais, fundamental também para a gente entender a neurociência aplicada à psicoterapia. E nessa aula a gente vai falar sobre um processo, que é fundamental para que a gente de fato consiga ter clareza sobre coisas que acontecem no nosso corpo e na nossa mente, que é a atenção, consciência como processo de fundamento de como a gente funciona enquanto ser humano. Então, nesse segundo tema, a gente vai conversar sobre como que aquilo que podemos chamar da gramática comum da experiência psicológica. Afinal, quais são essas estruturas do fundamento da neurociência, da neurofisiologia, da neurobiologia que está por trás desses processos subjetivos do ser humano. Então a ideia aqui é a gente conseguir identificar esses processos que atravessam essas diferentes abordagens psicoterapêuticas, diferentes quadros clínicos e também os diferentes módulos teóricos que podem estar representando aquilo que seria a nossa natureza e como que a gente funciona. E esses processos estão sempre presentes, independentes da técnica utilizada e da abordagem, independente se é a psicanálise, a TCC, a análise do comportamento, a fenomenologia. Todos falamos, por exemplo, de processos da regulação emocional, processos da atenção, processos da consciência. Então aqui por isso que a gente diz que são processos universais. Então o primeiro desses processos talvez seja o mais fundamental de todos, que é justamente a atenção, como a gente disse inicialmente. Sem a atenção, não há experiência psicológica organizada, não há as emoções. E também, junto com a atenção, surge o conceito intimamente ligado, que é da consciência. Então, atenção e consciência são dois processos extremamente complexos e que andam junto. Não se dá para falar de consciência sem atenção e atenção sem consciência. Na prática clínica, a atenção e a consciência aparecem o tempo todo juntas, mesmo quando não falamos explicitamente sobre elas. Quando um paciente diz que não consegue parar de pensar, e quando ele relata que vive no piloto automático, ele está afirmando racionalmente que não está conseguindo estar atento, que ele não está conseguindo perceber de maneira consciente a sua própria vida. E aqui daí nós estamos lidando justamente com esses processos atencionais e com os níveis de consciência do sujeito e da experiência que esse sujeito está tendo naquele momento presente. Do ponto de vista psicológico e neurocientífico, a atenção ela pode ser compreendida como um processo pelo qual o sistema nervoso seleciona, sustenta e organiza a experiência do sujeito. Então a ideia aqui é que o tempo todo somos bombardeados por estímulos internos e externos, como por exemplo pensamentos, emoções, sensações corporais, sons, imagem, memória, e a atenção ela funciona justamente como esse filtro, como um organizador desse filtro e desse fluxo. Então isso significa que a atenção não é apenas algo que temos ou que não temos. Na verdade é um processo ativo, dinâmico e que pode funcionar de diversas maneiras. Podemos falar, por exemplo, de atenção mais automática, que é capturada por estímulos emocionalmente relevantes, e de também atenção mais voluntária, que pode ser direcionada de forma mais intencional. E na clínica psicológica, muitos quadros de sofrimento psicológico podem ser compreendidos como esses padrões atencionais extremamente rígidos. Por exemplo, um paciente ansioso tende a ter uma relação com a atenção constantemente capturada por sinais de ameaça, tanto essas ameaças sejam externas ou internas. Isso pode ser as sensações corporais, os pensamentos claustrofóbicos, as imagens do futuro que dominam o campo da consciência. Já, por exemplo, em quadros de depressão, a atenção ela pode ficar excessivamente voltada para o passado, para as perdas, as falhas, a crítica, a culpa. Tudo isso envolve, então, a atenção focada, ligada e contaminada pela depressão. Perceba que, nesses casos que eu falei aqui acima, o problema não é apenas o conteúdo dos pensamentos, tá bom? Mas sim aonde a atenção está sendo puxada e como ela está sendo sustentada.
A atenção, por exemplo, nesses contextos, deixa de ser algo flexível, com qualidade, e passa a funcionar de uma forma automática e repetitiva. Então não quer dizer que não tenha atenção, mas ela está sem qualidade e sem flexibilidade. E é aqui, portanto, que entra o conceito da consciência, que também é um dos aspectos mais fundamentais da neurociência. A consciência, então, para a gente começar, não está sendo usada num sentido filosófico e abstrato, conceitual, né? Mas sim em um sentido psicológico e funcional. Então aqui a gente já começa a falar da consciência, mas como uma função organizadora. Então a gente pode entender a consciência como uma capacidade de ter experiência em níveis mais elaborados e de ter consciência sobre a própria experiência. Então aqui a gente foge um pouco da metafísica e da filosofia e vai para um aspecto mais cognitivo, mais científico, no sentido de entender a consciência com uma definição funcional do porquê que ela é importante para o ser humano, qual que é o diferencial dela, né? Por que ela não é atenção? Então a função da consciência nesse sentido é justamente organizadora, ela permite que a experiência exista na mente do sujeito. E o segundo nível é especialmente importante para a psicoterapia, de entender quais são esses processos universais. Assim, quando o indivíduo não está apenas sentindo algo, mas ele consegue perceber que está sentindo, quando não está pensando, né, mas percebe que está pensando, daí a gente começa a falar em um outro tipo de consciência, um outro tipo de processo ligado à consciência, que permite a regulação e a escolha, que permite a capacidade de reconhecimento, de identificação. E em muitas abordagens isso aparece com nomes diferentes, como por exemplo metacognição, pode ser também observação da experiência, pode ser metaconsciência. Então é a ideia de uma supraconsciência, uma consciência que percebe a consciência, ou talvez a própria ideia da autoconsciência. Aqui também na biologia se usa muito isso para diferenciar, por exemplo, os macacos, né, os primatas gigantes de outros animais. A diferença é que todos têm consciência, a maioria deles, mas nem todos têm autoconsciência, a capacidade de se olhar no espelho e se identificar. Então aqui a gente já está falando de um outro fundamento, uma outra capacidade do ser humano que é fundamental, né, para a gente conseguir desenvolver e interagir com o meio. E do ponto de vista neurocientífico, a atenção e a consciência não estão apenas localizadas em uma única região do nosso cérebro. Elas emergem da interação entre múltiplas redes neurais, especialmente redes ligadas e relacionadas à saliência, ao controle executivo e também ao processamento autorreferencial. Então é difícil dizer quando uma rede está desativada que a consciência e a metaconsciência, a metacognição não estão existindo. Todas estão interrelacionadas, todas contêm uma a outra, dentro de si e fora de si também. E isso tudo reforça a ideia de que estamos aqui querendo capturar no nosso curso, que é entender que nada existe isoladamente, que tudo faz parte de uma rede interligada, intrincada, interdependente desses processos ligados ao cérebro e à mente humana. E na prática clínica, uma dificuldade muito comum é justamente quando os pacientes estão conscientes apenas do resultado final da experiência, como por exemplo a ansiedade e o sofrimento, mas eles não estão conscientes da forma como eles funcionam e dos processos pelos quais fazem parte da gramática do cérebro e da mente. Então, em outras palavras, ele sente o aperto no peito, o medo, a tristeza, a apatia, mas ele não consegue perceber como a atenção foi capturada ali nesses processos, como os pensamentos se encadearam e como um corpo foi reagindo ao longo do tempo para cada vez ficar mais estrutural nesse estado psicológico de mal-estar. E quando isso acontece, a experiência tende a ser vivida como algo que simplesmente acontece, fora do controle, como se a gente fosse vítima desses processos dos quais a gente não entende. E a ampliação, a metacognição da consciência nesses processos internos e externos permite que o paciente consiga sair
ainda que parcialmente, desses modos automáticos de funcionamento, e ele acaba conseguindo aumentar sua capacidade de cultivar outros estados de consciência. Eu acho importante destacar aqui que aumentar, ampliar a consciência não significa controlar ou eliminar pensamentos ou emoções agradáveis, desagradáveis, independente. Esse é um erro muito comum, tanto na nossa clínica psicológica quanto na divulgação das práticas psicológicas e também de conhecimentos esotéricos. O objetivo, então, da consciência não é forçar a mente a funcionar de determinada maneira, mas é perceber como ela funciona, é ela se visualizar, ela ter clareza sobre si. E a partir dessa clareza você entende o que alimenta e o que não alimenta processos específicos da consciência, da mente e do corpo. E a atenção, quando treinada ou refinada, ela pode se tornar cada vez mais flexível. O que isso significa, André? Isso significa que o indivíduo passa a conseguir notar mais quando a sua atenção foi capturada por estímulos específicos e, em alguns momentos, redirecioná-la, essa atenção, para outros aspectos, outros elementos, sejam externos ou internos, que faz muito parte dessas práticas de mindfulness que a gente fala bastante aqui no nosso curso. E é justamente essa flexibilidade atencional que é um dos pilares da saúde psicológica, da regulação emocional e da construção do bem-estar social e geral no ser humano e no seu corpo. E na psicoterapia, diferentes abordagens trabalham com a atenção e consciência E na psicoterapia, diferentes abordagens trabalham com a atenção e a consciência de formas diferentes. Alguns enfatizam a observação dos pensamentos, outras em contato com o próprio corpo, outras a consciência emocional e relacional. Então, cada uma das terapias, das abordagens, dos mecanismos tecnológicos da psicologia para ajudar as pessoas foca em algum aspecto e elemento da consciência. Mas em todas, em algum nível ou em outro, estão lidando com os processos básicos, que é o quê? Ajudar o paciente a se relacionar de uma maneira diferente com a sua própria experiência subjetiva e objetiva, sua experiência mental e corporal. E quando um paciente aprende a notar que o pensamento é apenas um pensamento, que a emoção é apenas uma emoção e não um fato, esse é um processo de metaconsciência, é um processo de ampliação da consciência. E quando ele consegue perceber que uma emoção surge, se intensifica e depois diminui, ele consegue também aumentar a capacidade da consciência emocional sobre si, sobre o corpo, sobre como a emoção influencia e condiciona estados mentais e psicológicos. Então, quando ele consegue reconhecer a sua atenção completamente tomada por uma preocupação, ele consegue também, nos mesmos segundos, nos mesmos instantes, ampliar o foco e então desenvolver uma atenção redirecionada para aquilo que seja mais importante naquele momento. Então aumenta essa habilidade de inteligência emocional e da maneira como a gente lida com todos esses processos cognitivos. E esses processos não são neutros do ponto de vista emocional. E muitas vezes aumentar a consciência pode gerar um desconforto inicial, uma mudança na perspectiva de quem a pessoa entende que ela é, porque coloca o indivíduo em contato com experiências que antes ele buscava evitação. Então, por exemplo, quando estamos num piloto automático, quando estamos lidando de uma maneira automática mais com esses processos, a gente acaba evitando sentir emoções difíceis. E com a metacognição, isso vem à tona para a consciência. E por isso, então, a atenção e a consciência precisam ser trabalhadas com muito cuidado, com muita ética, respeitando o ritmo do paciente, até onde ele consegue dar conta, e o seu estado do sistema nervoso, no sentido de entender quais são esses processos e como que eles estão ativados, para que assim essa transformação, ainda que tenha um certo nível de desconforto, ela também tenha uma construção, um crescimento terapêutico para aquele desenvolvimento psicológico do nosso paciente. E para o terapeuta, compreender a atenção e a consciência como esses processos universais muda total o foco da intervenção. Em vez de perguntar apenas o que você está pensando, nós passamos também a perguntar onde está a sua atenção neste momento.
como que você percebe a sua experiência acontecendo neste momento. O que você notou no seu corpo enquanto você sente, enquanto você pensa, que é justamente as perguntas do Inquiry no movimento Mindfulness, que é aquela famosa pergunta: como que foi a sua experiência? Como está sendo a sua experiência? Essa pergunta é a base para o desenvolvimento e treinamento da autoconsciência. E essas perguntas não são técnicas isoladas, elas são expressões de como o modo de pensar processual do nosso paciente funciona, né? E que atravessa diversos modelos e abordagens psicoterapêuticas na leitura e entendimento de como que isso funciona e qual que é a melhor ação e tratamento para aquele quadro. Então, para encerrar esta aula, finalmente, eu quero que você leve com uma ideia central aí com você, que é atenção e consciência não são apenas habilidades funcionais que podem ser treinadas, mas elas também são processos fundamentais que organizam e constituem aquilo que seria a experiência psicológica, ou seja, quem nós somos, a nossa natureza humana. E quando esses processos se tornam rígidos e automáticos, o sofrimento tende a aumentar. E quando eles se tornam mais flexíveis e conscientes ou autoconscientes, a possibilidade de regulação e mudança se amplia. Então tudo isso está interligado dentro dessas habilidades e se elas estão sendo bem treinadas, se elas estão sendo bem executadas. Porque se a atenção e andar junto com a autoconsciência, que andar junto com a consciência emocional, que andar junto com a consciência corporal, que andar junto com a flexibilidade psicológica, aí a gente começa a falar de um corpo que está começando a acessar estados de bem-estar profundo. Então agora, nas próximas aulas desse tema, nós vamos avançar para outros processos universais, começando pela regulação emocional também, que assim como a consciência e a atenção são fundamentais a gente entender. E aqui então nessa regulação emocional, nesse processo universal, a gente vai entender como as emoções surgem, como elas se mantêm e como elas podem ser transformadas ao longo do tempo e do processo terapêutico.